Também ouviremos nosso secretário, nosso irmão George, também nos trazendo uma palavra em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu saúdo a igreja mais uma vez com a gloriosa paz do Senhor. Abra comigo na leitura onde foi feita, lá em Êxodo, capítulo 3. Apenas o versículo 3. Êxodo, capítulo 3, versículo 3, que vai nos dizer assim: Então pensou, que coisa esquisita, por que será que o espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto para ver. Uma passagem bastante conhecida, onde nós vamos ver que Moisés, ele está ali apacentando as ovelhas e as cabras do seu sogro, que tinha por nome Jetro. E ele vai passar agora com esse rebanho de uma banda para outra do deserto. Um percurso que ele fazia todo dia. Um percurso que ele tinha costume de fazer todo dia. Só que naquele dia, Moisés viu algo diferente. Ele viu uma sarça que queimava. Só que o que era diferente não era a sarça queimando, porque aquilo ali também acontecia todo dia. Era deserto, era um local seco, a umidade lá em cima, então era normal que a vegetação queimasse. Só que o que chamou a atenção de Moisés é que mesmo queimando, aquela vegetação ela não se consumia, ela não se acabava. E o que é que Moisés vai fazer naquele momento? Ele vai ver aquela situação e vai chegar mais perto. E quando ele chega mais perto, ele ouve a voz do Senhor falando com ele. Observe que Moisés é quem foi atrás. Ele percebeu que tinha algo diferente e foi atrás. E quando ele chegou, era Deus querendo falar com ele. Assim como Deus está aqui nesta noite, querendo falar comigo e com você. E por que Moisés ele estava no deserto naquele momento? Se quando a gente ouve a história de Moisés, a gente vai ver que ele nasceu no Egito e foi consagrado como príncipe de Egito. Nós vamos ver através de José que o povo de Israel estava num período de muita fome e onde tinha comida era no Egito. E através de José, que apesar das dificuldades, da inveja e de toda a situação que ele passou por causa dos seus irmãos e por causa da mulher de Potifar, ele vai chegar exatamente aonde o sonho que o Senhor lhe dera falou que ele chegaria. Porque o sonho que o Senhor nos dá, ele não é em vão. Se o Senhor ele te deu um sonho, é porque ele tem um propósito contigo. Mas antes de chegar no propósito, a gente precisa entender que é necessário passar pelo processo. Só que o processo não é fácil, porque tem muita gente que desiste e acaba perdendo a bênção, que é o propósito. Mas quando nós entendemos que apesar do processo ser difícil, nós estamos aprendendo no processo. Quando chegamos no propósito, nós não perdemos o propósito. A bênção não escapa das nossas mãos. E José, ele, apesar de todo o processo turbulento que ele passou, ele finalmente chega no propósito, que era o quê? O sonho que Deus tinha dado a ele de se tornar governador do Egito. E ali ele vai trazer todo o povo de Israel para o Egito, que era onde tinha comida, e ali o povo vai passar um bom tempo vivendo na fartura do Egito, por causa que José era governador. Mas o tempo passou, José morreu, então o faraó, que agora está atualmente no controle do Egito, ele vai esquecer de toda a história de José, de tudo que José, como o povo israelita, fez pelo Egito, e agora ele vai passar a escravizar o povo de Israel. E a Bíblia vai dizer que o povo já estava cansado daquela escravidão. Então, no ano em que nasceu Moisés, Deus vai fazer uma promessa. Vai dizer que naquele ano, dos meninos que tinham nascido, ele levantaria um para livrar o povo do Egito. Porque Deus, ele não esquece dos seus. Ele não esquece daqueles que um dia o adorou. Ele não esquece daqueles com que ele tem cuidado. Então ele vai ver todo o sofrimento do povo de Israel no Egito. E no ano em que nasceu Moisés, ele vai separar um, que era Moisés, para libertar o povo do Egito. Só que não foi fácil. A gente, quando para ler a história de Moisés, a gente vai ver que a sua mãe, Joquebede, teve certa dificuldade para que ele não fosse morto.
Por alguns meses ela o escondeu, a ponto de que, não conseguindo mais o escondê-lo, ela fez o quê? Colocou no cesto, botou o menino no rio e entregou a Deus. Porque quando a gente entrega a Deus, a gente descansa. E se Ele prometeu, Ele cumpre e se responsabiliza pelo que Ele prometeu, pelo que Ele te prometeu. Então nós vamos ver que Moisés ele é levado pelas águas até o encontro da filha de Faraó. E naquele momento a filha de Faraó vai abrir o cesto, vai ver que tinha um menino, vai criar afeto por ele naquele momento e vai adotá-lo como seu filho. Olhe só como as coisas de Deus são maravilhosas. Faraó, sabendo que Deus ia levantar um libertador do povo no meio daqueles que tinham nascido naquele ano, mandou matar todo mundo. E justamente aquele que Deus separou para libertar o seu povo, ele acolheu na sua casa. Olha como as coisas de Deus são maravilhosas. Aquele que ia ser contra Faraó, que estava predestinado para ser morto, Faraó foi quem criou, Faraó foi quem educou, Faraó foi quem ensinou como ele devia falar, se vestir e andar. Então Moisés ele vai crescer ali dentro daquele palácio. Ele era israelita, mas tinha sido adotado pela filha de Faraó. E agora ele vai crescer, sabendo dos costumes do Egito, sendo aprendido de toda a cultura, de todas as linguagens. Então ele seria alguém capaz e inteligente. Ele estava em treinamento para ser, talvez, um futuro faraó. Ele estava apto para que quando chegasse a sua vez ele pudesse assumir o posto de faraó. Porém, não eram os planos de Deus para a vida de Moisés. Os planos de Deus para a vida de Moisés era que ele vivesse no Egito, mas que depois de certo tempo ele pudesse libertar o povo do Egito para a terra prometida, que era a terra de Canaã. Então Moisés ele cresceu no palácio, porém certo dia ele vai ver que tem um egípcio batendo muito no povo israelita. Moisés agora ele tem consciência do povo que ele veio, que era do povo hebreu, e ele vai se mover de íntima compaixão por aquele hebreu. E ele vai acabar matando o egípcio, que o estava maltratando. Ele vai, mata o egípcio, esconde o corpo na areia e acha que ninguém viu. Porém, no outro dia, ele vai ver dois hebreus brigando. E ele vai chegar para separar essa briga. E quando ele chega para separar essa briga e perguntar por que eles estão brigando, o hebreu, com forma de ironia, vai dizer: e se a gente não parar de brigar, tu vai fazer o quê? Vai me matar também? Então Moisés, que tinha escondido o corpo na areia, olhou para um lado, olhou para o outro e achou que ninguém tinha visto, agora ele foi descoberto. Porque as coisas de Deus são assim. Nada que a gente acha que está em oculto, que não venha a ser revelado. Porque o Senhor, Ele é fiel. E nada que esteja encoberto, que se não for da vontade dEle, Ele não venha a ser revelado. Pais, isso tudo aconteceu para que Moisés conseguisse chegar no propósito de Deus para a sua vida. Então Moisés ele vai fugir para o deserto. Lá ele vai encontrar com Jetro, sacerdote da cidade de Midian. E lá ele vai casar com uma de suas filhas. Então a gente chega no contexto da leitura. Moisés agora está cuidando do rebanho do seu sogro, no deserto, quando ele vê a sarça ardente, ou o espinheiro, dependendo da tradução. Então ele chega mais perto e Deus vai dizer: Moisés, Moisés. Ele vai dizer: estou aqui, Senhor. E a primeira coisa que Deus fala não é o que ele foi chamado, mas para que ele se porte conforme a presença de Deus. Ele vai dizer: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu está é santo. Moisés passava por ali todos os dias, de sandália, ou descalço, ou de sapato. Moisés ele estava acostumado com aquele caminho, mas naquele dia tinha alguém, uma presença diferente naquele lugar. O que tornava o lugar santo era a presença de Deus. Assim como Ele está aqui nesta noite, e este lugar é santo, e é por isso que devemos nos portar de acordo com a sua santidade. E observe que Moisés ele fazia esse caminho todo dia. Só que naquele dia quem estava no caminho esperando Moisés era Deus. Então daqui nós tiramos uma lição. Que o importante não é o caminho que nós estamos trilhando, mas sim se Deus faz parte dele ou não.
Se Deus faz parte do nosso caminho, estamos trilhando o caminho certo. Mas se o caminho que trilhamos não tem Deus, não tem a presença de Jesus, daí nós já sabemos que esse caminho não é o caminho certo, não é o caminho correto que Deus quer para a nossa vida. E ali Moisés vai perceber que naquele caminho a presença de Deus estava com ele. E Jesus vai falar, e Deus vai falar para Moisés: agora, Moisés, eu te escolhi para que você tire o povo do Egito. E o que é que Moisés vai fazer? Vai tentar fugir. Vai dizer: Senhor, mas eu não sei falar, eu não sei dizer. Mas Moisés não cresceu no palácio? Ele não estava sendo preparado para ser um novo faraó? Ele tinha que ter comunicação. Ele tinha que saber falar com o povo. Ele era inteligente porque ele foi ensinado para que fosse inteligente. E agora Moisés vai olhar para Deus e vai dizer: eu não sei falar. Mas isso não é empecilho de Deus para cumprir o propósito na nossa vida. Muitas vezes nós deixamos de aproveitar oportunidades que Deus nos levanta, que Deus nos dá, porque temos vergonha, porque temos medo. Mas quando nós passamos a entender no nosso coração que aquele em que nos chamou, é Ele quem se responsabiliza por fazer a obra na nossa vida, por quando abrirmos a boca, falarmos a sua palavra, nós descansamos e entendemos que a oportunidade que vem não é a gente que fala, mas a gente fala aquilo que Deus quer que nós venhamos falar. Foi exatamente isso que Moisés vai fazer naquele momento. Deus vai chegar para ele e vai dizer: não importa se você não sabe falar, porque sou eu quem estou contigo. Ele vai dizer: mas quando o povo perguntar quem tu és, ele vai dizer: eu sou. Observe que ele não diz: eu sou Deus, eu sou Jeová, ou eu sou o Senhor, mas ele vai dizer: eu sou o eu sou. Ele é o eu sou na tua vida. Ele é o que você precisa. Ele é exatamente o que você necessita que ele seja na sua vida. Se é cura, ele é a tua cura. Se é emprego, ele te dá emprego. Se é qualquer outra coisa que você tenha necessidade, ele é capaz de suprir na sua vida. Basta você crer. Mas por que Moisés ele não poderia livrar o povo sendo faraó? Eu me fiz esse questionamento. Porque quando José virou governador, ele, como governador do Egito, fez com que o povo não sofresse no Egito. Pelo contrário, ele trouxe o povo que estava passando por uma grande fome para se alimentar e ter honra no Egito. E por que com Moisés não poderia ser da mesma forma? Não seria muito mais fácil para Moisés ajudar o povo sendo faraó do que não sendo? Mas as coisas de Deus não são da forma como nós pensamos ou como nós queremos que seja. Lá em Isaías vai dizer que os pensamentos dele e que os caminhos dele são mais altos que os nossos. E é por isso que nós devemos ter o nosso coração confiante e seguro no Senhor. Porque se Moisés fosse faraó, o povo continuaria no Egito. Mas o propósito de Deus para aquele povo não era continuar no Egito. Porque mesmo Moisés virando faraó e tirando o sofrimento do povo, Moisés ia morrer. E o povo voltaria novamente a ser escravo. Então o propósito de Deus na vida de Moisés não era que ele fosse faraó para dar mais liberdade ao povo, mas para que ele fosse o guia, o líder, para que ele estivesse à frente daquele povo, para que eles saíssem do Egito e fossem para a terra prometida. Moisés poderia muito bem ser faraó e dar uma vida boa ao povo no Egito, mas o que Deus tinha para o povo não era a terra do Egito, mas era a terra de Canaã. Então era necessário que o povo vivesse primeiramente o processo antes de chegar no propósito. Era exatamente por isso que Moisés estava passando. Moisés, que antes tinha tido uma vida de príncipe, agora vivia uma vida humilde e ainda tinha a dura missão de chegar ao faraó e dizer: eu vou tirar o povo da tua terra a pedido de Deus. Olha que grande responsabilidade agora tem na vida de Moisés. Moisés, que antes vivia no palácio, comia no palácio, se vestia com as vestes do palácio, agora ele está encarregado de enfrentar o palácio que o criou. Porque esse era o processo que levaria a Moisés ao seu propósito. E Moisés, ele só teve a ganhar com isso.
a gente vai ver que quando Moisés, ele se apega no seu propósito, ele cria intimidade com Deus, ele tem uma vida de oração. Se Moisés tivesse ficado no Egito, talvez ele até se corrompesse com os costumes do Egito. Mas ele indo para o deserto, ele indo para o propósito que Deus tinha na sua vida, ele criou intimidade com Deus. E é isso que Deus tem posto no meu coração nesta noite. Que é necessário que nós venhamos enfrentar o processo, por mais duro que ele seja. Por mais difícil que esteja sendo o seu processo e o meu processo, nós temos que nos manter firmes, confiando que o Deus que nos prometeu o propósito, Ele tem cuidado de nós, Ele tem se responsabilizado pela minha e pela sua vida. E Moisés, quando tira o povo do Egito, olhe como Deus é bom. Moisés está fugindo com o povo do Egito e ele sabe que Faraó vem atrás. Atrás vem Faraó, do lado tem montanhas e na frente tem o Mar Vermelho. Então o povo se desespera e começa a murmurar, dizendo que era melhor ter ficado como escravo no Egito. E a primeira prova de que Deus tem cuidado com o seu povo é quando ele abre o Mar Vermelho. Ele vai falar com Moisés e vai dizer: toca com o cajado nas águas e diga ao povo que marche. Era muito mais fácil subir a montanha, era muito mais fácil voltar e se render a Faraó novamente para virar escravo. Mas o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível, é Ele quem opera os milagres na nossa vida. Ele vai dizer ao povo que marche, e quem marcha anda para frente. Mas na frente tinha um mar, e o que é que Deus fez? Abriu. E o povo passou a pés enxutos. Era água, era mar, tinha tudo para se molhar e se afogar, mas o povo passou enxuto. Esse é o cuidado de Deus na minha e na sua vida. E quando o povo atravessa, que os carros de Faraó vêm atravessando atrás, o que é que acontece? Deus fecha o mar. É a preocupação vindo e Deus fechando o mar. É a dificuldade vindo e Deus fechando o mar. É o gigante se levantando e Deus fechando o mar. É a gente preocupado com coisas lá fora, que muitas vezes nos atrapalham de ver o milagre de Deus na nossa vida. Mas quando nós passamos a confiar e a entender que Ele tem cuidado de nós, quando a tempestade vem, quando a dificuldade vem, quando o Faraó vem, Ele fecha o mar. E o que nos preocupava, Ele dá um ponto final. Aleluia. E quando Moisés chega no deserto, que está com o povo de Israel, ele começa a ter uma vida de oração e de intimidade com Deus. E é isso que Deus quer para nós. Uma vida de oração, de comunhão e de intimidade com Ele. Quando nós enfrentamos os nossos processos, nós passamos a criar reserva, a criar comunhão com Deus, a criar intimidade com Deus. A Bíblia vai dizer que Moisés, ele subia ao monte para falar face a face com Deus. A Bíblia vai dizer que a presença de Deus na vida de Moisés era tão grande que quando ele descia do monte, o povo não conseguia nem olhar para ele, porque o brilho do Senhor estava na face de Moisés. Será que nessa noite, quando saímos através dessa porta, o brilho do Senhor ele vai no nosso rosto? A ponto de alguém olhar para a gente e dizer: eu não consigo nem olhar direto, porque aquele ali é crente e eu vejo Jesus na vida dele. A intimidade de Deus com Moisés era tão grande que quando Moisés descia do monte, após ter falado face a face com Deus, o povo não aguentava nem olhar para a face dele, a ponto dele ter que usar um véu, porque o brilho era tão forte que o pecado do povo não aguentava olhar para Moisés, que o povo que era pecador não aguentava ver o brilho de Deus na face de Moisés. Então que nessa noite possamos respeitar o processo de Deus na nossa vida, para que venhamos a alcançar o processo. E que assim como Moisés, usemos o nosso processo para criar reserva, comunhão e intimidade com Cristo. E que nesta noite possamos sair daqui transformados, a ponto de quando descermos aquelas escadas e o mundo lá fora olhar para a gente e diga: esse aí é crente, esse aí tem o caráter de Cristo, esse aí eu vejo Jesus na vida dele. Certo pregador uma vez vai dizer: pregue o evangelho e, se necessário, fale.
que ele quer dizer com isso? Que a maior pregação do Evangelho não é o que a gente fala aqui dentro ou o que a gente fala lá fora, mas é o que a gente vive. É a nossa vida que prega exatamente o Cristo que nós seguimos. Se nós somos seguidores de Cristo e fazemos as coisas que eles fazem, as coisas que Cristo fazia, isso já é uma pregação do Evangelho para as pessoas que nos veem lá fora. Então, que nesta noite possamos sair daqui transformados, cientes e crentes, que aquele que nos chamou para o propósito na nossa vida, ele não nos chamou só para o propósito, mas ele também tem cuidado de nós no meio do processo. Então, eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.